O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, desejo, antes de mais nada, um santo e feliz Natal a todos que conosco celebram, até porque, por mais 8 dias, a Igreja viverá a grandeza da noite de Natal. Portanto, Feliz Natal a todos. A liturgia de hoje, ela vem para nos esclarecer o que é de fato a festa do Natal, como a festa da encarnação do Verbo de Deus, de um Deus que tanto amou a humanidade, que fez-se um de nós para a nossa salvação. Ontem, na missa da noite de Natal, nós ouvimos o Evangelho que trazia presente como foi o nascimento, os personagens que estavam envolvidos, a ação contemplativa de Maria e José, a alegria dos anjos ao anunciarem aos pastores a maior de todas as novidades, a visita dos pastores à manjedoura, e vimos que de fato Belém é a casa do pão. E Jesus nascendo numa manjedoura, no lugar onde os animais se alimentavam, Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome de Deus. Aí hoje, no dia de Natal, o Evangelho
ele toma uma dimensão de maior profundidade, porque para entendermos do nascimento, precisamos entender do mistério da encarnação, o mistério de Deus resolver tomar a carne humana para si, tornando-se o Filho do homem para a salvação da humanidade. Vejam que então, o evangelista escolhido é João. Lucas, Mateus tratam do nascimento humano. João trata da encarnação divina na carne humana. Isso é muito interessante para que a gente entenda que o Natal, muito mais do que o aniversário de Jesus, é a grande festa de Deus que habita no meio de nós. E aí vejam que o Evangelho começa falando e retomando o que está escrito no Gênesis. No princípio, a palavra acompanhava o Criador. Desde sempre a Trindade existiu. E vejam que no relato da criação, a cada ato criativo, nós ouvimos na conclusão: faça-se assim, e foi criado. A gente vai percebendo que nessa estrutura narrativa, quando a gente começa ouvindo o Evangelho de João, a gente entende que desde o princípio, o Filho estava com o Pai e o Espírito, e eles agiram juntos no processo criador, que foi um processo de salvação. Desde sempre, Deus deseja salvar a humanidade. E aí chega um determinado momento que Deus resolve então que essa palavra, esse verbo, que desde o início está em Deus e é Deus, tome forma humana. Por isso, escolhe Maria e José para cumprirem as promessas. Maria, uma virgem que conceberá e dará luz. José, da descendência de Davi, da tribo de Davi, que foi se recensear em Belém, que é a cidade de Davi, tudo para cumprir as promessas. Mas vejam, o desejo de Deus ao se tornar humano foi para que de fato a gente compreendesse quem Ele era. E aí, além disso, a gente entra numa dinâmica muito bonita, que é a dinâmica do Natal, que fala-se muito da luz. A luz veio visitar a humanidade, a luz veio iluminar as trevas, a luz veio acender em nós o sentido da vida. O Natal é chamado de festa da luz, porque o sol da justiça nasce para iluminar as nossas trevas. E por isso, o dia de ontem, o dia de hoje, são os maiores dias do ano, em que o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde, para que a clareza brilhe e habite entre nós, e nós tenhamos a certeza de que Deus é luz e ilumina a história humana, a história pessoal de cada um de nós. E aí a gente chega naquilo que é fantástico, quando na verdade nós ouvimos um dos versículos mais conhecidos: e a palavra e o verbo de Deus se fez carne e habitou. Na tradução original é tabernaculou entre nós. O que quer dizer isso? Fez morada, habitou no meio da humanidade, assumiu a nossa condição. Por isso vejam que o outro nome que nós damos ao sacrário é tabernáculo, porque lá Jesus habita desde o início, quando celebrou a primeira missa. Nós obedecemos a sua ordem, desde que construiu a primeira igreja, ali está essa experiência do tabernáculo como força, como expressão de um Deus que habita. Na tradução primeira, ele
tabernaculou a humanidade e veio fazer morada. Por isso ele nasce em Belém, que quer dizer casa do pão. Por isso ele nasce numa manjedoura, para matar a nossa fome de Deus. Todo um simbolismo que nos chama de modo profundo a entender que hoje temos a graça e o dom de celebrar a Eucaristia e todos os dias passarmos pelo tabernáculo ou pelo sacrário e elevar a Deus as nossas orações. Aí vejam, olhando esse evangelho, o evangelho de João, o mais profundo, o mais teológico, nós entramos também em algumas perguntas importantes. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Qual é o sentido da encarnação? Então, primeiro, nós temos que entender que Deus não precisava se fazer um de nós, mas Ele quis porque Ele tinha alguns motivos que nós fomos entendendo para, sobretudo, compreendermos esse mistério, o maior de todos os mistérios. Ele não precisava, mas quis se fazer um de nós. Primeiro, para reconciliar a humanidade com Deus. Esse é o primeiro grande motivo. Ora, Deus podia perdoar simplesmente e dizer: a humanidade está redimida. Não, mas Ele quis, na verdade, tornar-se um de nós para, na cruz e na ressurreição, dirigir o humano à sua condição de salvo, de redimido. Aí tem um segundo ponto, tão importante quanto, que é, na verdade, a compreensão que a humanidade tem de Deus. Jesus, quando Ele se encarna, quando Ele se torna o Filho do homem, o Verbo de Deus que habita a humanidade, Ele vem mostrar o rosto de Deus, o jeito de Deus agir, a maneira como Deus trata a humanidade. Porque vejam, pode ser que até hoje existam pessoas confusas diante da noção e da imagem que tem de Deus. Eu ainda escuto pessoas falarem de um Deus bravo, de um Deus vingador, de um Deus que pune, de um Deus que parece que deseja que o ser humano sofra, que o ser humano vá para o inferno. E veja, Jesus se encarna para mostrar quem é Deus. Então, se eu tenho qualquer dúvida sobre a maneira de Deus agir, recorra aos evangelhos. E lá a gente percebe que Deus é misericórdia, é compaixão, se aproxima, caminha conosco, liberta, dá sentido à vida humana. Então, essa ideia de um Deus vingador já tinha que ter sido superada desde a encarnação, porque se fazendo carne, Jesus mostra direitinho que o rosto de Deus é misericórdia e é compaixão. E por terceiro, eu destacaria que o fato de Deus ter se feito humano é de uma grandeza fantástica. Para o humano, nós entendemos que o fato do Verbo ter se feito carne, Ele tornou o humano capaz de Deus, divinizado, cristificado, sagrado. Por isso a festa do Natal, além de festa da luz, é a grande festa da humanidade, porque a gente entende que o humano é sagrado para Deus, que o humano pode seguir a Deus, que o humano deve ser discípulo dele, já que ele, se tornando um de nós, torna a humanidade sagrada. Portanto, o Natal nos chama ao seguimento de Jesus, nos chama à santidade e nos chama a não perder a esperança no ser humano. Porque se a gente perde a esperança no ser humano, a gente perde a esperança em Jesus Cristo. E vai contra o Evangelho,
porque quando Ele se faz um de nós, Ele quer tornar o ser humano sagrado, mesmo nos momentos em que ele erra, se desvia, peca, entorta, bate a cabeça. Nós não podemos deixar de acreditar no humano, de ter esperança, porque a partir do momento que Deus se faz um de nós, Ele nos coloca um status de dignidade. Somos irmãos em Cristo, somos filhos no Pai. Portanto, como diz a segunda leitura, o Filho gerado torna a criatura sagrada. E por fim, eu gostaria de destacar a grandeza dessa festa a partir da criação. Vejam que é muito oportuno quando a gente olha a profissão de São José. São José era carpinteiro e todo pai passava para o filho a profissão. E Jesus, na verdade, ele se torna um carpinteiro. E o carpinteiro, ele tem um grande talento de criar. E vejam, a palavra desde o princípio cria o mundo, cria os seres, os animais, as plantas, e agora no mundo a mesma palavra recria a humanidade. Somos redimidos, caminhamos para a salvação. E de fato, a nossa fé proclama que o Verbo se faz carne, habita no meio de nós por amor e por amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.